Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas ao Insight MLT. E aí, como vocês estão se sentindo hoje? Hoje nós estamos na segunda aula. Nós estamos numa jornada do Clube da Leitura Terapêutica em 3 aulas. A primeira aula foi ontem. A aula falou sobre 3 formas de aprendizado. E nós focamos em uma delas. Você assistiu a aula de ontem? Comenta aí nos comentários o que você achou. Curtiu, não curtiu, o que precisa melhorar? Faça aí seus comentários. E na aula de hoje, a gente terminou a aula de ontem falando o que a gente iria falar na aula de hoje. Imagina que o tema de hoje é procrastinação. Quantas vezes você já procrastinou? Né? Quantas vezes você deixou de fazer o que era preciso? A verdade, você sabe o que é procrastinar? Você sabe o que não é procrastinar, mas parece com procrastinar? Sabia que existia isso? Comenta aí. Sejam bem-vindos e bem-vindas à segunda aula do módulo. Hoje a gente vai entrar nesse conteúdo. Trouxeram o caderno terapêutico e a caneta? Estão prontos e prontas para anotar? Vamos lá? Assumiram seu papel de divergente na sua vida? Estou aqui hoje para pegar na sua mão e te direcionar para esse caminho. Aprender e ensinar ao mesmo tempo que a leitura terapêutica funciona na minha, na sua e na nossa vida. Vamos lá? Isso! Olá, divergente! Hoje a gente vai falar sobre um tema que impacta muitas vidas. Impacta as rotinas dessas vidas. A procrastinação. E para ajudar nessa conversa, a gente vai utilizar, como eu prometi na aula de ontem, 2 livros. Um livro chamado Hábitos Atômicos, do autor James Clear, e Hamlet, do famoso William Shakespeare, como base para a gente entender como a procrastinação funciona e como a gente pode superá-la. E aí, estão preparados? Mas eu quero fazer um breve resumo da aula de ontem. Como assim um breve resumo da aula de ontem? Ontem eu ensinei 3 formas de aprendizado. Ontem eu expliquei o que era o Clube da Leitura Terapêutica. Se você não assistiu a aula está salva. Vai lá e assiste. Só voltar que você assiste a aula de ontem. Tá lá, aula 1. 3 formas de aprendizado. A gente primeiro falou o que é o Clube da Terapia. A gente falou, né, para quem é o Clube da Leitura Terapêutica. A gente falou o que é, para quem é. A gente ensinou as 3 formas de aprendizado. Quais são as 3? Você sabe? Comenta aí. A primeira forma de aprendizado é aprender vivendo na própria pele, com a própria vida. A segunda forma de aprendizado é aprender com a vida dos outros. Olha que bom! Você não precisar sofrer, você não precisar sentir nada e aprender com a vida dos outros. E a terceira forma de aprendizado, aprender estudando. A gente percebeu, dentro do estudo de ontem, que foi aprender na própria pele, que a gente pode usar os nossos erros do passado e sim, esses erros não ser só sofrimento, ser uma forma de impulsionar a nossa vida no agora. A gente utilizou como base o livro O Poder do Agora, que mudou a minha vida. Pode ser que mude a sua também. Venha para fazer parte do Clube da Leitura que você vai perceber o quanto isso é interessante na nossa vida. O quanto isso mudou a vida da Maria. A Maria, a vida dela mudou com um dos exemplos que a gente usou foi o livro Comer, Rezar e Amar. Né? Então, assim, nós temos o meu exemplo, o exemplo de vários alunos que, assim, no decorrer do tempo, vocês vão conhecendo melhor, que vai transformar a minha vida e a sua. E hoje, falando sobre procrastinação, como eu prometi ontem, eu trouxe 2 livros, Hábitos Atômicos e eu trouxe Hamlet, para ter como base, para você entender que a procrastinação é possível de ser superada e como isso funciona. Mas antes, eu quero só que você entenda o seguinte.
Antes de falar sobre a procrastinação, eu quero que você entenda que a busca pelo conhecimento é uma jornada. E ela pode ser alcançada de várias maneiras. Você pode ser alcançada com mentor, sem mentor, comigo, com outra pessoa, com você individualmente, assistindo a um filme, assistindo a uma série, lendo um livro, né? Uma das formas mais tradicionais é através da educação formal, das escolas, das universidades, isso. No entanto, essa educação formal, ela se limita apenas a um ambiente escolar. E aí você estuda lá, aprende, não sabe o que aplicar aquilo na sua vida, né, assim? E aí você fica se perguntando, meu Deus, para que eu vou estudar se não serve? Essa é a natureza da procrastinação, a falta de saber o porquê. Aprender com a própria vida é aprender e aprender com a vida dos outros, e aprender estudando, são formas diferentes de você estudar. Imagina isso. Você sai do ensino tradicional e começa a estudar o que você viveu. E começa a estudar o que os outros viveram. E começa a estudar o que os livros dizem sobre isso, né? Aprender com a própria vida envolve a experiência pessoal, envolve o aprendizado a partir de erros e sucessos que nós temos. Ele desenvolve a reflexão sobre as nossas próprias experiências. Já aprender com a vida dos outros envolve o quê? Observação e análise do comportamento humano dentro de algumas determinadas situações e dos sucessos e fracassos que essas pessoas têm nessas situações, né? A gente pode observar a vida dos outros por meio de mentores, pessoas que chegaram aonde a gente quer chegar, por meio de palestras, por meio de biografias, por meio de personagens, por meio do vizinho, do nosso irmão, do nosso primo, de pessoas que estão vivendo a vida dela. E nós temos, por fim, a aprender estudando. Como é estudar? Aprender estudando seria aprender a estudar livros, aprender a estudar filmes, aprender a estudar séries. Essa é uma forma de aprendizado terapêutico. Engraçado que hoje eu perguntei para uma pessoa, eu assisti tal filme, eu disse, qual lição você trouxe desse filme para a sua vida? E ela disse, eu nunca tinha pensado que eu precisava trazer uma lição para a vida. Quer dizer que você perde 2 horas e meia assistindo um filme e não leva nenhum aprendizado para a sua vida? Entenda que o aprendizado terapêutico ele é valioso, principalmente na autoanálise. E ele pode nos ajudar a superar dores, ansiedades, medos, traumas, tudo de forma terapêutica e autoanalítica. Olha que interessante. Dessa forma, quando a gente explora essas 3 formas de aprendizado, como cada uma pode ser usada para alcançar os nossos objetivos pessoais e profissionais, a gente percebe que tem muito mais de onde isso saiu. A gente vai descobrir com a reflexão sobre a nossa própria vida, pode nos levar a mudanças profundas. Como o estudo da vida de outras pessoas pode nos inspirar e nos ensinar lições valiosas. E como a imersão em obras de arte, de literatura, pode expandir os nossos horizontes e nos ajudar a ver o mundo de uma nova perspectiva. Então, dentro dessa nova análise, junte-se a nós nessa jornada de aprendizado. Descubra como você pode aproveitar essas 3 formas de aprendizado para melhorar a sua vida, para melhorar a vida de todo mundo que está ao seu redor. Já pensou isso? Que interessante! Melhorar a sua vida e a vida dos outros assistindo TV? Assistindo filmes? Séries? Aí a pergunta, qualquer filme serve? Qualquer série serve? Será? Eu digo para você que sim. Então, voltando para o tema de hoje, que seria procrastinar, é importante você entender que a procrastinação, ela existe o que é procrastinação e ela existe o que não é procrastinação. Vamos começar o que não é procrastinação. Entenda que quando você prioriza algo, por exemplo, você tem 3 coisas para fazer, você deixa de fazer 2 coisas porque você priorizou uma terceira, isso não é procrastinar, isso é priorizar. Quando você precisa de uma pausa, sua mente está tão cansada que você não consegue mais fazer aquilo, então você dá uma pausa, tipo férias. Férias é uma pausa de 1 ano de trabalho cansativo, isso não é procrastinar. Parar para planejar o que você precisa fazer não é procrastinar. Planejamento não é procrastinação.
tempo para mudar de uma tarefa para outra. Por exemplo, às vezes a gente precisa digerir o que a gente passou. Então a gente precisa de um tempo entre uma atividade e outra. Essa parada também não é procrastinação. A gente tem que ficar atento para não confundir essas coisas. Porque muita gente acha que está procrastinando quando muitas vezes está dando só uma pausa para o seu cérebro. Uma pausa para a sua imaginação e para o seu pensamento. Agora vamos lá. E o que é então procrastinação? Entenda o seguinte, os gregos tinham uma palavra que descrevia perfeitamente a procrastinação. Acrasia. O que é acrasia? Acrasia é a condição da pessoa que, embora saiba a melhor maneira de realizar alguma coisa, ela escolhe fazer outra coisa. Geralmente é uma coisa mais fácil, mais conveniente, porém que não leva a nada. Eu gosto de dizer que procrastinação é como um espaço vazio entre o querer e o fazer. Eu quero algo, mas eu não faço. Isso é procrastinar. Não existe procrastinação de quem não sabe o que tem que ser feito. Eu estou procrastinando a minha vida. Mas você tem um propósito de vida? Se você não tem um propósito de vida, você não está procrastinando. Você não tem um propósito. Então, como é que você vai procrastinar algo que você não sabe? Entenda que você tem que saber o que precisa ser feito, entre querer e ser feito, para entender o que é procrastinação. Ou seja, é um hábito que pode se tornar uma armadilha para o nosso sucesso. Quando a gente deixa as coisas para depois, o que a gente deveria fazer agora, a gente está deixando de aproveitar o nosso tempo de forma eficiente, nos comprometendo com a nossa produtividade, com o nosso sucesso, com a nossa felicidade. Olha que interessante, a gente perde a nossa felicidade procrastinando. Lembrando que se você não tem um propósito de vida, você não sabe para onde você vai, você não sabe o que você quer, você não está procrastinando. Você está esquecendo de ser. Segundo o autor do livro Hábitos Atômicos, a procrastinação ela é entendida como uma falha na implementação de um hábito. Olha, procrastinar é quando a gente falha em implementar um hábito. Isso significa que muitas vezes a gente não faz algo simplesmente porque a gente não tem uma estratégia clara para executar. Pensa comigo, é como se a gente estivesse numa encruzilhada, mas a gente não sabe qual o caminho seguir. Se eu não sei o caminho seguir, qualquer caminho serve, não é assim? Então, por que todos nós procrastinamos? Né? A gente sempre ouve falar, por que todo mundo procrastina? Eu, Mônica, procrastino. E você aí do outro lado, procrastina? Comenta aí, diz aí se você procrastina. Sei lá. Um dos pontos que falam, que o autor traz no livro, que a gente procrastina por imediatismo. A gente não sabe trocar a dor de curto prazo por uma dor de longo prazo. A gente não sabe trocar um prazer de curto prazo por um prazer de longo prazo. A gente acaba sempre escolhendo o caminho onde a gente gasta menos energia, o caminho que a gente prioriza o prazer de curto prazo. A gente quer sempre tudo para ontem, né? Nem para hoje, é para ontem. Isso é imediatismo. Isso é um dos motivos que nos faz procrastinar. Um outro motivo que nos faz procrastinar é a ansiedade. A gente pondera demais sobre o futuro, a gente fica deixando o presente escorrer pelas nossas mãos e a gente fica pensando, o meu futuro, mas se eu fizer isso vai acontecer aquilo, mas se eu fizer isso vai acontecer aquilo outro. Tudo que a gente pensa que vai fazer, pode acontecer alguma desgraça, alguma coisa ruim. Normalmente a ansiedade do futuro é sempre cataclística, sempre assim vai ser desabado, vai ser ruim. Outro ponto seria a super preparação, que seria o clássico mentiroso do perfeccionismo. Não, eu só vou fazer quando tiver tudo pronto. Eu não sei fazer nada mal feito, eu quero fazer tudo bem feito. Esse é literalmente o perfeccionista. E tem um outro ponto que seria a insegurança. Segurança é o seguinte, é aquela pessoa que tem falta de confiança nas suas próprias habilidades para realizar determinadas tarefas. Né? Nesse ponto eu diferencio em 3. Por exemplo, a pessoa ela tem esse medo, por quê? Falta de conteúdo, às vezes falta de prática, de habilidade naquilo, ou falta de trabalho emocional. Só isso. Falta de conteúdo,
falta de prática com habilidade e falta de trabalho emocional. Um outro ponto que pode causar também a procrastinação é prazo, a falta de um prazo final. Sem um prazo final, a gente não gera uma pressão necessária para a gente sair do querer para o fazer. A gente só quer e faz quando a gente dá um prazo. Por isso que você vê, tem meta, sua meta tem qual prazo? Né? Se a gente não tem essas coisas, como a gente pode superar essa procrastinação? A gente pode superar essa procrastinação? Entenda que existe uma linha que mora entre o querer e o fazer. Essa linha, esse medo que a gente sente, é um medo do novo. É um medo da evolução. É um medo de sobrevivência. É um instinto. Existe uma diferença, né? O que é medo de sobrevivência? É o instinto que nos protege do perigo. É um instinto, inclusive, que está entranhado na nossa memória, na nossa mente, no nosso cérebro. Existe outro medo, que seria o medo da evolução. O que é isso? É aquele medo de sair da zona de conforto. É o medo que a gente tem de não fazer o que precisa fazer, porque a gente está estagnado na nossa vida. A gente tem que aprender a diferenciar esses dois medos. E no livro Hábitos Atômicos, ele nos mostra a criar, como você deve criar um ambiente propício para a execução dessas tarefas. Como? Como é que você vai executar as tarefas? Ele diz o seguinte, vamos começar eliminando distrações. Interessante, eliminar distrações. Como é que eu faria isso? Eu vou criar um ambiente que me motive e que me ajude a manter focado. Você tem um ambiente que te motiva e que te mantém focado? Crie esse ambiente. Outro ponto é focar nas pequenas ações, o que eu chamo um passo de cada vez. Você cria uma meta gigante, mas até essa meta gigante, você vai criando um passo a passo para chegar lá. Por exemplo, você quer fazer exercício? Certo. Então, calça o tênis. Vista uma roupa. Depois você vai ver se você vai caminhar. Depois você vai ver se você vai fazer alguma coisa. Então, tem que ser um passo de cada vez. Além disso, é importante você entender que a procrastinação, muitas vezes, ela é um fruto de uma autossabotagem. Isso mesmo, autossabotagem. Isso significa que a gente precisa trabalhar a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, para a gente conseguir implementar os nossos hábitos com sucesso. Lembra que o autor do Hábitos Atômicos, ele fala que a procrastinação é o insucesso na implementação de um hábito? Pronto. Então você tem que ter confiança para implementar esse hábito. O autor, ele discute no livro que a gente pode rastrear os nossos hábitos, a gente pode monitorar o nosso progresso, a gente pode identificar padrões e ajustar esses padrões numa abordagem de acordo. Lembra que o exercício de ontem que eu passei? Você percebeu os padrões que te mantêm? Quem fez o exercício de ontem? Quem não fez, vai lá, assistir o vídeo e faça. É muito interessante e complementa a aula de hoje, aquele exercício. Uma maneira eficaz de você rastrear seus hábitos é usar, segundo o autor, rastreadores de hábitos. Pode ser um diário físico, pode ser um aplicativo no celular, pode ser no seu telefone, um lugar onde você precise escrever todos os dias e na hora que você precisar, onde está a mão, certo? E aí sim, você vai rastrear. Por que eu não fiz? Por que eu não fiz? Lembra do exercício de ontem, o caderno terapêutico? Esse caderno terapêutico ele pode ser físico, como ele pode ser digital. Pode ser o seu próprio celular, o bloco de notas, né? Então, você monitora o seu progresso para você ver até onde você chegou. O que você fez, o que você deixou de fazer. No final do dia, relembre o que eu fiz hoje. Quando a gente toma consciência disso, a gente percebe que a gente fez muito mais do que imagina ou muito menos do que imagina. É importante lembrar que os hábitos não se formam da noite para o dia, não. Leva um tempo, inclusive esforço, para a gente desenvolver os nossos hábitos. E para quebrar os antigos, mais ainda. Nenhum hábito, por melhor ou pior que você tenha, eles nasceram da noite para o dia, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos seguir os princípios descritos no livro Hábitos Atômicos e vamos nos preparar para o sucesso. A gente tem que entender o seguinte, que o autor falou que a procrastinação é um hábito. E como hábito pode ser superado. Porque a gente pode desenvolver novos hábitos. Como? Focando em pequenas mudanças, um passo de cada vez. Você pode construir novos hábitos, quebrar os hábitos antigos.
Lembre-se, quando você quebra um hábito, você substitui por outro. A vida ela é muito mais assim, é muito mais fácil a gente substituir as coisas do que a gente deixar um buraco vazio. Lembre-se de acompanhar seu progresso, se mantenha motivado, seja paciente. Lembra que a gente falou na aula de ontem de ter empatia com você mesmo? Tenha empatia com você mesmo. Tenha dedicação, perseverança. Acredite, você pode superar sim. Eu acredito em você. E você acredita? Você pode superar a procrastinação e alcançar seus objetivos. Vou te dar o exemplo que eu falei que a gente ia trabalhar dois. A gente pode falar de Hamlet. Existe o filme, existe o livro. Quem é que já assistiu ou já leu o livro Hamlet? Comenta aí também. Já assistiram? É uma das peças mais famosas do dramaturgo William Shakespeare. Eu não vou dar spoiler, porque tem gente que não gosta. A história ela é centrada num príncipe, o nome do príncipe é Hamlet, que ele retorna para a casa da família dele após a morte do pai. O pai morreu repentinamente e ele era o rei da Dinamarca. Quando Hamlet é confrontado, né, ele chega e é confrontado, ele percebe que o pai mal morreu e a mãe, que é a rainha, se casa com o tio dele, o irmão do pai, que se chama Cláudio. E Cláudio assume o trono após a morte do pai de Hamlet. Hamlet começa a suspeitar que tem alguma coisa errada aí, que o seu tio possa ter assassinado seu pai para se tornar rei. Em meio a essa dor e desconfiança que ele tem, ele começa a planejar uma vingança. Eu vou vingar o meu pai. No entanto, Hamlet tem uma tendência que todos nós temos. Qual a tendência? Isso mesmo, procrastinar. Ele fez todo um planejamento que vai se vingar do tio, que vai se vingar da mãe, e ele faz? Não, procrastina. Essa tendência dele é... No entanto, essa tendência à procrastinação é a luta interna entre a ação e a inação. Isso leva Hamlet a adiar o cumprimento do seu plano. E quando ele não faz o que ele deveria ter feito, a gente tem resultados trágicos. Essa história é muito famosa porque ela explora temas como vingança, traição, loucura, mortalidade. Ela é considerada uma das maiores obras da literatura inglesa, né? Ela é uma peça que foi adaptada para filmes, para séries de TV, acho que tem séries de TV também. E essa figura de Hamlet ela é reconhecida como um dos personagens mais icônicos e complexos da literatura ocidental. Por quê? Porque é aquele cara que sabe o que ele precisa fazer, aí ele não faz. Lembra que a procrastinação é só quando você sabe o que você precisa fazer? Pois é, mas não faz. E aí, quando a gente não faz o que deve, a gente tem resultados trágicos como o de Hamlet? Essa história é um exemplo clássico, né, de como a procrastinação pode ter consequências ruins na nossa vida. Muitas vezes a gente paga um preço alto por não ter feito algo lá atrás. E você pode voltar e mudar o passado? Não. Que tal aprender com Hamlet? Hamlet é um personagem que ele luta para tomar uma decisão sobre como lidar com a morte do seu pai e a traição da sua mãe e do seu tio. E a procrastinação que ele tem entre tomar uma ação teve consequências devastadoras. Estão interessados em assistir agora? Quem não assistiu ainda? Procurem por aí, tem aí, devem ter aí. Da mesma forma, quando a gente procrastina em nossas próprias vidas, a gente também experimenta as consequências. Já pensou? Você tem que fazer, você sabe o que você precisa fazer e você não faz? E quando você não faz, vai ter consequências. E aí? E quando essas consequências é negativa? Já pensou sobre isso? É devastadora. A gente tem consequência nas nossas carreiras, nos nossos relacionamentos, na nossa saúde mental. Isso mesmo. A procrastinação ela pode nos impedir de alcançar nossos objetivos e de realizar o nosso todo o potencial. Imagina, quando você era criança, todo mundo dizia assim, ei, fulano tem um potencial gigante de ser alguém. E você cresce e não se torna nada. Cadê aquele sonho de criança? Se perdeu por quê? Pela procrastinação? Entenda que assim como Hamlet, muitas vezes nós evitamos tomar medidas importantes porque a gente tem medo. Medo das consequências. Ou porque a gente se sente sobrecarregado pela tarefa. Às vezes a gente acha que aquilo é muito pesado para a gente. No entanto, como sugere o exemplo desse personagem em questão, é importante que a gente enfrente esses medos para seguir em frente. Né? Mesmo quando a gente se sente desconfortável com esse medo, a gente precisa sair da nossa zona de conforto, a gente tem que fazer o que é preciso.
Você está fazendo o que é preciso na sua vida ou você tem feito o que dá para fazer? Você faz o que é preciso ou o que dá para fazer? Será que realmente você faz o que dá para fazer ou você faz menos do que deve? Né? Quando a gente aprende a gerenciar os nossos hábitos e controlar a nossa tendência à procrastinação, que todos nós temos essa tendência, a gente pode se tornar mais eficaz nas nossas vidas. A gente pode ter uma vida com mais objetivo, né? A gente pode ganhar muito mais a longo prazo. Ao contrário do que aconteceu com Hamlet, a gente precisa enfrentar a realidade. A gente precisa encontrar maneira de nos motivar a tomar medidas para atingir os nossos objetivos. Você não está não cansado de estar na mesma posição? Você não está cansado do emprego que você tem, do chefe que você tem, da vida que você tem? Você não está cansado de ter que contar moedas para pagar as contas? Você não está cansado de ter, por exemplo, funcionários que não fazem o que devia fazer? Você precisa aprender com Hamlet a não deixar de fazer o que você quer fazer. É fundamental lembrar que superar a procrastinação é um processo contínuo, que exige perseverança dia após dia, que exige emoção. Mas com as dicas do livro Hábito Atômico e o exemplo do próprio Hamlet, a gente pode juntar esses dois e criar novos hábitos, e a gente pode aprender ferramentas e meios para superar a nossa própria procrastinação e alcançar o nosso sucesso, porque cada um procrastina de uma forma diferente. E se você conseguir tirar desses dois livros, ou desse filme com esse livro, um exemplo de como você pode fazer isso e alcançar o seu sucesso. Imagina que interessante, né? Eu espero que essas dicas tenham sido úteis para você. Lembre-se, o sucesso ele é fruto de nossas escolhas. O sucesso ele é fruto dos nossos hábitos diários. Então, mãos à obra. Vamos superar a procrastinação. Vamos fazer o que a gente precisa fazer. Vamos fazer o que a gente deve fazer. Se você está procurando uma maneira de superar a sua procrastinação, de melhorar a sua vida pessoal, de melhorar a sua vida profissional, de melhorar os seus relacionamentos, que tal você hoje se juntar ao Clube da Leitura Terapêutica, né? No Clube da Leitura Terapêutica você teve uma palhinha aqui de como a gente oferece um ambiente para você poder entender e discutir melhor e aprender melhor com o exemplo de personagens. Você vai estar num ambiente seguro, acolhedor, onde pessoas como você, com os sentimentos que você tem, estarão lá. Né? A gente pode discutir isso, a gente pode implementar isso. A gente tem no clube o livro Hábitos Atômicos, a gente tem obras clássicas como Hamlet, mas a gente tem também outros livros. Você também pode trazer a sua dica, você também pode fazer parte disso e mudar a vida de pessoas. Com a ajuda de um grupo dedicado de divergentes, sejam bem-vindos aos divergentes, e apaixonados e orientados por um especialista como eu, né, que sou especialista em psicanálise, PNL, desenvolvimento pessoal, vocês vão aprender a superar essa procrastinação. Ou seja, lembra do hábito? Você vai aprender a criar novos hábitos. Vai aprender a deixar de lado velhos hábitos. Estou dizendo que isso é fácil? Não. Mas não é impossível. E aí, quando você superar essa procrastinação, você vai alcançar seu objetivo de uma forma muito mais saudável e sustentável. Os nossos encontros vão te ajudar a se conectar com pessoas que obedecem e seguem as mesmas regras, objetivos e desafios que você. Lá nós vamos lhe fornecer, sim, apoio e motivação que você precisa para você seguir em frente. Então, não perca essa oportunidade. Se junte a um novo grupo, se junte a uma nova forma de ver a vida, se junte ao Clube da Leitura Terapêutica e aprenda a transformar a sua vida e a vida de todo mundo ao seu redor para melhor. Junte-se a nós agora e comece a desbloquear todo o seu potencial. Imagina o seguinte, existe um exercício que eu passo sempre, certo? Para os alunos. Quem fizer o exercício vai ganhar o e-book da oficina da Minha Vida Cuido Eu, O Passado é uma Roupa Velha. Basta fazer o exercício,
tirar uma foto, me marcar lá no Instagram, que tá tudo bem. Ou no Facebook, também tá tudo ótimo, nas redes sociais. Então, meus divergentes e minhas divergentes, mais uma vez, eu quero deixar claro para vocês que o clube oferece um método que vai te dar independência emocional. Que é isso? Né? O que é essa independência emocional? É você não precisar mais de muletas para poder desenvolver o seu autoconhecimento. É você saber quem você é, as dores que você enfrenta, sabe aquele sentimento que você tem vergonha de dizer para as pessoas? Sabe aquele gosto que você gosta, mas você não tem coragem de dizer para ninguém? É exatamente isso. Isso é as muletas. A grande maioria das pessoas começam tratamentos psicológicos, tratamentos terapêuticos e param. Não conseguiram, porque vão procurar um problema pontual. Aí paga a terapia, resolve aquele problema pontual. Depois acontece um outro problema, em cascata, né? Vai acontecendo os problemas em cascata. E aí você não consegue mais solucionar os outros. E volta para a terapia. Que tal fazendo a leitura terapêutica e aprendendo, com um livro, com um filme, a resolver esses problemas? Né? Já pensou isso? Seria bem interessante, não seria? Então, que tal você aprender a lidar com isso? Que tal você tomar consciência nesse momento disso? Hamlet não tomou consciência e ele teve que arcar com consequências pesadas. Será que você vai ter que querer viver consequências tão pesadas como Hamlet viveu? Será que só Hamlet viveu essas consequências? Será que não tem outros personagens que alguns de nós tenhamos mais, né, assim, afinidade do que Hamlet? Será que você não foi o tio? Você não foi a rainha? Será que você não foi o rei morto? Será que você não se deixou enganar? E aí, já pensou sobre isso? Faz parte. O método da mentoterapia sistêmica faz você ampliar o seu sistema de visão e alcançar uma visão além do alcance. Quem aí lembra de Thundercat? Não, isso não entrega a idade não. Pera aí, calma. Então, assim, uma visão além do alcance. Alcançar um sistema onde as suas metas, os seus desejos não irão mais depender de terceiros para solucionar seus problemas. Quem vai defender os seus problemas, quem vai solucionar os seus problemas é você. Que tal isso agora? Né? Eu acho isso muito interessante. Na aula de hoje a gente aprendeu isso. E aí, você quer realmente focar nisso? Você quer realmente trabalhar isso? Vou passar outro exercício hoje para vocês. Caneta e papel na mão? Anotem aí esse exercício. Isso, vamos lá. Anotem aí o exercício, porque eu quero que vocês estejam tinindo para aprenderem com o Clube da Leitura Terapêutica. Qual foi o último filme, livro ou série que você leu ou assistiu? Anota aí. Depois, o que você aprendeu com eles? O que você aprendeu de forma prática na sua vida? Eu sei que você nunca pensou que isso fosse possível, mas hoje eu estou te dando essa possibilidade. Agora eu quero que você pense e imagine. O que você aprendeu com algum dos personagens do filme? Com alguns dos personagens do livro? O que você pode aplicar? Do último livro, filme, série que você assistiu, quem se parecia com você? Quem se parecia com seu filho, com seu marido, com a sua mãe, com seu pai, com seu crush, com seu peguete, sei lá como é que, né, tá vivendo a vida aí, você nesse momento agora. Com quem você se parece? Você chorou nesse último filme? Você trouxe lições? Ou foi mais 2 horas perdidas? Eu quero que você anote nesse caderninho e você reflita sobre isso. Tire 30 minutos do seu dia. Pode ser menos, cada pessoa no seu tempo. Tire 30 minutos e aprenda a sentir a dor daquela experiência que você viveu e trazer para você como aprendizado. Faz sentido para vocês? Se faz sentido, comentem aí nos comentários, diz aí, eu assisti, sei lá, Avatar. O último filme que eu assisti foi John Wick, né? Qual foi o último filme que vocês assistiram? Eu assisti O Gladiador, né? Sei lá, estou dando tantos exemplos de filmes.
Qual a série que você assistiu? Sei lá, Emily em Paris? Eu assisti Succession. Eu assisti O Poderoso Chefão. Não sei. Quem sabe? Eu assisti One Piece. E aí, também é uma série. É um anime, mas é uma série. E aí, vocês assistiram o quê? E o que vocês tiraram de aprendizado para a vida de vocês? Se vocês não tiraram nenhum aprendizado, hoje vocês vão tirar um tempinho após essa aula para pensar sobre isso. Pense sobre isso a primeira vez. Isso é o primeiro passo do treinamento da leitura terapêutica. É exatamente assim que faz. A leitura terapêutica ela é feita de pequenos momentos, de pequenas reflexões. Cada filme tem vários personagens e cada personagem é um momento de reflexão. Imagina que você seria cada personagem daqueles. Seria bem interessante, né? E aí, já pensou nessa possibilidade? Já pensou se você assiste um filme, se coloca naquela posição e aprende alguma coisa? Olha quanto de criatividade na nossa cabeça. Você já se diz não criativo? Você já se diz criativo? Ou você não acha que é nada? Se você não é nada, você está naquela pessoa que não está procrastinando. Você está naquele grupo que não tem propósito de vida. Se você não tem propósito de vida, a gente pode acrescentar sim, numa próxima live, numa próxima aula. Na aula de hoje, a gente termina falando sobre procrastinação e te mostrando que muitas vezes a maioria das pessoas não estão procrastinando. Elas não têm propósito de vida. E outras vezes elas estão procrastinando sim, porque elas sabem o que querem, mas elas não fazem. Elas sabem o que querem, sabem o que precisa ser feito, mas não fazem. Isso é procrastinar. Você sabe o que você quer? Você sabe quem você quer ser? É o pensamento que a gente sempre pensa quando a gente olha para uma criança. A gente olha para a criança e pergunta assim, e aí, você vai ser o quê quando crescer? A gente acha tão bonitinho isso, mas a gente cresce e esquece esses desejos, essas verdades, que são chamadas verdades da nossa alma. Resgate isso hoje. Hoje você está sendo chamado para isso. É esse o momento que você precisa. E o Clube da Leitura Terapêutica tem ferramentas poderosas que vai te ajudar nesse processo criativo. Certo? Vamos terminando a aula hoje por aqui. E amanhã, e aí imagina, o que vai acontecer amanhã? Amanhã nós teremos a nossa terceira e última aula. E a terceira e última aula vai falar sobre o quê? Relacionamentos. Isso. A gente vai trabalhar um filme e um livro que irão nos ajudar a entender a causa do nosso comportamento e do comportamento das outras pessoas. E nos darão estratégia para superar algumas crises. E a gente ter relações mais saudáveis, né? Todo mundo hoje está precisando, está desejando, está almejando ter relações mais saudáveis. Eu estou, você tá? Encaminhe esse vídeo, encaminhe esse post. Não curtiu ainda? Curta aí, comenta aí. Não seguiu? Sigam. Mônica Leitora Terapeuta. Não me segue lá no Instagram? Por favor, vai lá, faz parte, segue lá, não custa nada, né? Dá uns coraçãozinhos em alguns posts. Faça parte desse grupo de divergente. Não seja mais um zumbi andando no meio da rua. Seja um divergente. Quem sabe esse livro vai fazer parte do nosso grupo e você vai entender o porquê você não se encaixa em nenhuma caixinha que queiram te colocar. Ou ao mesmo tempo você se encaixa em todas as caixinhas que queiram te colocar. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas ao Insight MLT. Nos vemos amanhã na terceira e última aula da nossa jornada do Clube da Leitura Terapêutica. Beijos e até mais!